Se você vai fazer algum concurso este ano, organizado pela banca Sesgran Rio, este vídeo é para você. Hoje nós vamos resolver duas questões de provas recentes organizadas por esta banca. Então fique até o finalzinho para você sair daqui sabendo tudo sobre as questões de crase da banca Sesgran Rio. Vamos embora estudar! A primeira questão que nós vamos resolver é uma questão que a Sesgran Rio formulou para o concurso da Transpetro em 2023, um concurso super recente, e essa questão aqui foi para uma prova de nível médio. O enunciado da questão diz o seguinte: o acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em... Primeiro, vamos relembrar que crase é o fenômeno da língua portuguesa em que duas letras iguais se fundem. E aí a gente tem uma letra só. Para indicar que ali aconteceu o fenômeno, nós utilizamos o acento grave, que é o acento que fica virado para o lado contrário do acento agudo, certo? Então, por isso aqui, a prova pergunta se o acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão, certo? Muitas provas trazem enunciado dessa forma mesmo, e não perguntando se ali ocorre a crase. Perguntam se o acento grave foi utilizado de forma correta, certo? Então, vamos ver aqui, opção por opção. Na letra A, nós temos o seguinte: a água consumida pela população apresenta resíduos de agrotóxicos, o que prejudica a vida de todos que a ingerem, por estar contaminada. Então, outra coisa importante é que quando a gente tem crase, o fenômeno da crase, sempre nós teremos o primeiro A sendo uma preposição. O primeiro A da crase sempre será uma preposição, certo? E aqui o que é que nós temos? Olha, prejudica a vida de todos que a ingerem. Prejudica a vida de todos que ingerem a água. Esse a, na verdade, não é uma preposição, não é um artigo. Esse a é um pronome, que é um pronome oblíquo, está no lugar do ela, que ingerem ela, e para não ficar feia a frase, para não ficar errada, a gente usa o pronome oblíquo, que a ingerem, certo? Então, não existe aqui um fenômeno da crase. Só tem um a, só tem o a pronome, que está no lugar da palavra água, certo? Então, vamos para a letra B. A produção de alimentos orgânicos sem agrotóxicos representa um avanço considerável na economia brasileira, pois beneficia a agricultura familiar. Aqui nós temos uma palavra feminina, agricultura, ok? Isso é importante porque ela pode aceitar o artigo a. E aí nós já teríamos um a. Mas será que nós temos a preposição? Beneficia a agricultura. Quem beneficia, beneficia alguma coisa, sem preposição, certo? E aqui, uma outra forma da gente comprovar que não tem crase é trocando a palavra agricultura, que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina. E esse é o macete mais utilizado, que resolve praticamente todos os casos de crase. Então, vamos trocar a palavra agricultura pela palavra agricultor. Olha como é que fica. Na economia brasileira, pois beneficia o agricultor familiar. E aí a gente comprova que não existe preposição aqui, só existe um artigo na frente da palavra. Se eu coloco a palavra masculina, eu preciso do artigo masculino. Como aqui é uma palavra feminina, esse azinho é apenas o artigo feminino, certo? Não tem crase na letra B. Letra C. Os especialistas chegaram à conclusão de que os governos precisam tomar medidas para prevenir os estragos causados pelos agrotóxicos. Aqui nós temos o verbo chegar. Quem chega, chega a. Então, sim, nós temos a preposição a. E
palavra que vem depois do a é uma palavra feminina, que admite o artigo a. Então, aqui sim nós temos o fenômeno da crase. E para confirmar, vamos trocar a palavra conclusão por uma palavra masculina e ver o que acontece. Vamos colocar no lugar de conclusão objetivo. E aí ficaria assim: os especialistas chegaram ao objetivo. Então, quando eu coloco palavra masculina, o que fica na frente? Ao. Ao é o quê? A preposição mais o artigo. Se na frente da palavra masculina eu tenho ao, quando a palavra é feminina eu tenho a. Ou seja, fenômeno da crase. Eu preciso fundir, unir os dois as, que eu não posso escrever a. Então eu tenho a com acento grave indicando crase. Aqui na letra C nós temos a crase sim. Então a letra C é a nossa opção. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. Letra D. A valorização do meio ambiente permite aos seus defensores alcançarem os objetivos propostos e se aplica a diversas situações. Então vejamos primeiro se eu tenho uma preposição a. O que se aplica a alguma coisa? Sim, nessa expressão aí, se aplicar a, eu tenho a preposição a. Mas depois do a, aparece uma palavra no plural, diversas. Não é impossível ter crase na frente de palavra no plural, não. Mas o a craseado, o a com acento indicativo de crase, teria que ser seguido pelo s. Por quê? Porque aí mostra que uma preposição a se fundiu ao artigo feminino plural as. Porque na frente de palavra feminina no plural, eu só posso utilizar artigo feminino no plural. Se aqui eu tenho uma palavra feminina no plural, que é a palavra diversas, e o a não está seguido de s, é porque ali não tem artigo, certo? Então, não tem crase. Aqui nessa frase eu só tenho a preposição exigida pelo verbo aplicar. Se aplica a diversas situações, certo? Se eu tivesse o a seguido de s, aí sim poderia ter o acento indicativo de crase, porque ali estaria o a preposição unido, fundido ao as, artigo feminino plural, mas não é o caso. Na letra E, nós temos assim: os agricultores responsáveis pelas colheitas de soja foram forçados a adotar práticas para prevenir a ameaça de redução de suas safras. Aqui, gente, nós temos o verbo adotar após o a. Toda vez que eu tenho um verbo, eu não posso colocar na frente do verbo artigo. O artigo, os artigos, a, as, o, os, uma, uns, umas, eles são utilizados na frente de palavras para indicar o gênero e o número dessas palavras. O verbo não tem gênero, então ele não admite artigo, certo? Toda vez que eu tiver um verbo, não vai ocorrer crase na frente do verbo, porque ele não admite artigo. Então aqui, olha, nós temos apenas o a preposição. Foram forçados a fazer alguma coisa. E aí tem o a preposição, mas não tem fenômeno de crase porque não tem um outro a para juntar com ele, certo? Então a nossa resposta é a letra C, aqui dessa questão da transpedra. A segunda questão que nós vamos resolver, também de crase, foi formulada pela Sesgran Rio para uma prova da eletronuclear de 2022, também super recente. Mas essa prova é de nível superior. E olha que interessante, o enunciado e o tipo de questão é idêntico ao que eles colocaram na prova de nível médio, certo? Então, olha como é bom você resolver questões da banca para a qual você pretende prestar o concurso. Então, o enunciado diz o seguinte, a mesma coisa do outro. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em
É um enunciado bem objetivo, bem simples. É uma ótima questão para se fazer. E agora que você já relembrou o que é crase, que a gente já fez a primeira questão, eu sugiro que você realmente pause o vídeo e tente resolver, porque eu tenho certeza que você vai acertar essa questão, certo? Se você fez junto comigo a outra, essa aqui não tem como você errar. Pausa o vídeo aí e tenta resolver, tá bom? Então, vamos analisar cada uma das opções. Letra A. A falta de incentivo direto a setores destinados a reciclar o lixo é um entrave para solucionar o problema urbano. E então, por que é que aqui não tem crase? A gente acabou de ver isso. Nós temos um verbo, o verbo reciclar. Antes de verbo não tem como usar artigo. O verbo não aceita ser antecedido por artigo. Portanto, aqui esse a é apenas a preposição destinados a alguma coisa, certo? A gente tem a preposição a, exigida por essa expressão, setores destinados a alguma coisa, mas não temos artigo para fundir com a preposição, então não tem crase, é um a sozinho que não tem que ser acentuado. Letra B. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa de 20 a 25% ao ano, superior ao que acontece em média no mundo todo. Olha só, aqui nós temos a palavra uma. E aí você pode já ter estudado crase e ter gravado uma série de casos, não é? Então, antes da palavra uma, não ocorre crase. Mas eu acho que melhor é você entender por que não ocorre crase. Aqui, uma é um artigo indefinido. Uma taxa, certo? E aí, como é que eu vou colocar um outro artigo se eu já tenho o artigo uma? Para eu ter a crase, a preposição teria que estar fundida a outra letra A, que seria no caso o artigo A. Mas eu já tenho o artigo uma. Não tem como eu colocar o artigo A e o artigo uma. Então aqui não tem artigo A, só tem preposição. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa, esse a preposição, e o uma artigo, não dá para fundir a com uma, então eles ficam separados, não existe crase, certo? Letra C. As empresas fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar a regras mais justas em relação ao mercado consumidor. Nós também tivemos uma opção como essa na questão anterior. Uma palavra que está no plural, a palavra regras. Se a palavra está no plural, o artigo que vem na frente dela deveria estar no plural. Eu teria ali as regras. Mas repare que o A não tem um S seguindo esse A. O A está sozinho. Isso quer dizer que ele não está unido ao artigo as, que deveria estar na frente da palavra regras. Então, ali não tem fusão de a preposição com a artigo. Precisam se adequar a alguma coisa. Sim, nós temos a preposição a, exigida por essa expressão, precisar se adequar a alguma coisa, se adequar a algo. A preposição a está ali. Mas a preposição está sozinha, não tem um outro a para se fundir a ela. Então, não tem crase. Letra D. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva à liberação de componentes tóxicos nas águas, na atmosfera e no solo. Aqui nós temos o verbo levar. Algo que leva a. Então, nós temos sim a preposição a. Esse verbo, nesse caso, exige a preposição a, certo? Mas será que nós temos um artigo a? A palavra liberação é uma palavra feminina. Ela admite sim um artigo a. Então aqui pode ocorrer o fenômeno da crase sim. Se você quer comprovar, de novo, use o macete da substituição. Vamos substituir a palavra liberação por uma palavra masculina. Para não ficar a frase sem sentido, vamos pensar numa palavra aqui. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva ao vazamento de componentes tóxicos.
Vazamento, palavra masculina. Quando eu coloquei a palavra masculina, eu precisei do artigo masculino o? Sim. Leva ao vazamento. Se eu usei ao, é porque quando eu uso a palavra feminina, eu também tenho a preposição e a artigo, que se fundem e geram o fenômeno da crase, que é indicado pelo acento grave. Então, aqui na letra D, nós temos sim o fenômeno da crase. É a nossa resposta à letra D. E por que a letra E está errada? Vamos ver. Os países desenvolvidos multam os fabricantes por produtos que têm vida útil reduzida, o que os torna temerosos a leis mais severas. Temerosos a alguma coisa. Temos a preposição a? Sim. Mas, de novo, nós temos uma palavra no plural, a palavra leis. Então, para ter a crase aqui, o A deveria estar seguido do S e não está. Então, não temos crase. Aqui nós só temos a preposição a. Se você quiser, você pode trocar também, nesse caso, por uma palavra masculina no plural. E aí ficaria assim, o que os torna temerosos a processos mais severos. A palavra processos, palavra masculina. Quando eu troquei, eu não precisei colocar o artigo masculino o. Então, é porque aqui realmente não tem crase, certo? Então, eu espero que essas duas questões tenham ajudado você a tirar as suas dúvidas sobre crase e também ajudado você a entender como a banca SES Gran Rio cobra essa questão nas provas, tanto numa prova de nível médio como numa prova de nível superior. A cobrança é muito parecida, certo? Aguarde os próximos vídeos, nós teremos mais vídeos com mais questões desta mesma banca, ok? Muito obrigada, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até a próxima aula.